Fala, meu parceiro tricolor, vamos dando uma olhadinha na entrevista coletiva do Rogério Ceni, vamos ver o que ele falou aí depois da vitória, né, contra a Ponte Preta. Bora! Boa noite a todos, vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico Rogério Ceni após a vitória por 2-1 sobre a Ponte Preta em Campinas, quebrando já um jejum de 7 O chiadeiro que eu vou te contar, hein, velho, que qualidade é essa em São Paulo, meus amigos, até isso aí o negócio tá feio, né? Rapaz do céu. Rogério, gostaria que você falasse um pouco sobre o Éder. Ele chegou a quase deixar o clube recentemente e hoje voltou a entrar em campo, inclusive com a braçadeira de capitão. Qual a importância desse atleta para você? Ó a chiadeira, rapaz. O negócio tá feio. Boa noite, né, pra gente é importante, né? Eu na outra passagem joguei aqui, não havia vencido, o São Paulo há 7 anos sem ganhar. É um jogo sempre complicado e hoje nós jogamos, acho que tivemos controle do jogo total. Com relação ao Éder, um jogador que no ano passado eu acho que não estava na melhor condição física possível e ele trabalhou muito nesse ano. É um cara muito profissional, trabalha bastante todos os dias e eu, assim, observando os treinamentos, era necessário dar essa oportunidade para ele. Eu acho que o ganho técnico que ele agregou ao time, um cara que joga tantos anos na Itália, ele pode fisicamente não estar bem às vezes, mas é um cara com boa condição técnica. Eu acho que foi um diferencial para essa posse de bola, tabelas próximo à área no dia de hoje. Com certeza ele terá mais oportunidades. Márcio Torvano, Rádio 105 FM. Rogério, 2 vitórias seguidas no fim da partida. Mostram a evolução do seu time? Não, na verdade o que mostra um bom jogo, eu acho que não um jogo tão acima, mas um jogo bem melhor do que os últimos, são os números durante toda a partida. E esses mostram que o time teve bem no jogo de hoje. É claro que todo mundo vai fazer uma análise, fez 2 gols no fim contra o Santo André, mas é que o fim ele faz parte do jogo também, né? Ele está embutido no todo. Enfim, o gol poderia ter saído mais cedo, nós poderíamos ter evitado o gol sofrido, novamente num erro nosso mesmo. As principais chances da Ponte foram através de erros nossos, em escolhas erradas na saída de jogo, que isso é uma coisa que nós temos que melhorar. Jogadores dormindo, né? Mas nós construímos bastante durante todo o jogo, e os gols vieram na parte final. André Ranieri, Rádio Energia 97. Rogério, o rodízio no gol, pelo menos por enquanto, chegou ao fim? Eu vejo, eu trabalho a cada dia, eu tenho 2, até posso dizer 3 grandes goleiros, que o Thiago, Lourenço está trabalhando com a gente, mas o Thiago também é muito bom goleiro. E tem o Volpi e o Jandrei, que o Volpi já há 3 anos no clube, o Jandrei agora jogando bem, todas as partidas que veio, isso a gente vai analisando dia após dia. Mas aqui para mim não importa muito, importa que cada um produz, é o que vale, o mais importante para mim, o grupo, você inserir mais pessoas para ter um grupo maior, para ter mais opções a cada jogo. Leonardo Dai, Rádio CBN. Rogério, se a gente olhar só para o resultado, vai ficar fácil concluir que o melhor momento do São Paulo no jogo foi nos últimos momentos. Mas eu queria te pedir uma análise sobre o desempenho da equipe. Na sua avaliação, o time alcançou o seu melhor futebol de fato no final? Não. Em quais momentos o time foi bem e em quais momentos o time não te agradou tanto? Não, o final do primeiro tempo foi o melhor momento do jogo que nós tivemos, com muita troca de passe, penetrando, finalizando na área, alguns bons cruzamentos. O começo do segundo tempo foi ruim. Nos primeiros 20 minutos do segundo tempo, realmente nós nos perdemos um pouco no jogo, faltou um pouco de concentração. E aí começamos a fazer as trocas e o time melhorou já no final da partida. As pessoas levam muito em consideração a melhora por causa dos gols. Aqui a gente só analisa gols, a gente não analisa o todo, né? Mas para mim, o primeiro tempo foi muito bem jogado, nós trabalhamos bem. É que quando a gente sofre um gol, as pessoas tendem a esquecer o que você tentou construir no primeiro tempo. O final também, pela pressão, pelo número de atacantes que nós colocamos dentro do campo também, né? Arriscando necessitava da vitória de qualquer maneira. Foi importante, mais uma vez o time não desistiu, como eu falei na última entrevista, no último jogo. Brigamos até o final, lutamos até o final e criamos muitas oportunidades de gol, diferentemente de outros jogos. Hoje criamos muita oportunidade de gol. Isabeli Moraes, Rádio Bandeirantes. Rogério, boa noite, parabéns pela vitória. Em 5 jogos você ainda não repetiu a escalação inicial, sendo que apenas 3 atletas foram titulares em todos os jogos. Até quando pretende seguir o rodízio com a equipe? Acha que isso pode atrapalhar o entrosamento do time? Eu gostaria até desses 3 que tivessem trocas também desses 3, mas em alguns casos eu tenho Alisson e Sara, por exemplo, né, que são Sara não sai nunca, né? Coisa assim impressionante. São jogadores muito importantes porque entregam muito
na recomposição, na parte física. Eles são jogadores que se doam muito, né? Inclusive acho que um prêmio para o Sara esse gol de hoje, pelo trabalho dele incansável durante todo o tempo. Eu gostaria de ter, mas agora o Nicão entrando em melhor forma, quem sabe nós pro próximo jogo vamos pensar nisso também. Eu acho que ele se animou, conversei bastante com ele. Ele não está acostumado a jogar continuamente nesse início de ano, nos últimos anos. E nós estamos tentando melhorar fisicamente, estamos tentando recuperar. O Luciano, acho que já para mais uma semana, 10 dias aí, quem sabe. Deu uma pista aí já, 10 dias, uma semana. Talvez um pouco mais, pelo condicionamento físico, precisa de mais tempo, né? Mas o importante é que a gente encontre possibilidades e onde a gente não tem, a gente está atento ao mercado. Estamos atentos ao mercado, hein? Boa noite, Rogério. O que a gente falou pra vocês, São Paulo vai contratar ainda, tá? O que a gente falou. Essas alterações têm sido apenas por questões de... Esperando a oportunidade de mercado ali. Então, para a equipe criar um padrão evoluído? Não. Eu sempre treino os 20 jogadores que vêm para o jogo. Tirando os goleiros, lógico, né? Eu trabalho sempre com 20 fazendo a mesma movimentação dia anterior ao jogo, 10 contra 0, ou 20 contra 0, muitas vezes, dobrando posição. Então todos eles já se conhecem. Hoje nós mudamos um pouquinho a maneira de jogar dos outros jogos e a gente vai se adaptando ao esquema, mas todos trabalham juntos, eles não têm problema nenhum de conhecimento, já vem muitos do ano passado, né? A diferença são talvez os jogadores que chegaram agora, que ainda não tem um conhecimento tão grande dos que permaneceram, como os que permaneceram do ano passado. Giovanni Chacon, Rádio Jovem Pan. Rogério, boa noite. O resultado de hoje faz o São Paulo alcançar a zona de classificação para a próxima fase. Ainda assim, o time continua recebendo críticas do torcedor devido ao desempenho em campo, não só os resultados. O que você acredita que falta na equipe para a continuidade do torneio e, é claro, para a temporada no geral? Olha, tudo que falta eu não posso lhe falar, mas com relação à parte física, eu acho que a melhora é constante, né? A gente já viu contra o Red Bull uma reação que foi até os 42 do segundo tempo. Contra o Santo André, o time batalhando até o minuto 47, quando saiu o gol. Hoje, batalhando também até os minutos, ou seja, fisicamente o time vai adquirindo maior lastro. A gente vai tentando rodar as peças, porque eu não quero chegar no começo do Brasileiro com o time arrebentado. Esse não é o intuito. O intuito é ano passado aconteceu isso com o Crespo, né? Jogaram um dia sim, apesar que o jogo no ano passado tinha jogo um dia sim, um dia não no Paulista, né? Então, por exemplo, hoje jogou o Igor, não jogou o Rafinha, né? Muito provavelmente a gente faça a troca para o próximo jogo. E assim, em algumas posições, a gente vai fazendo. Hoje jogou o Éder, não jogou o Caleri, porque eu quero evitar ao máximo um número de lesões e também oportunizar, né, para que esses jogadores mostrem como faz sentido, né, esse revezamento dele, mas tem que começar já a pensar nos 11 ali para entrosar o time, né? Desenvolveu, acho que um jogo combinado muito melhor, um jogador muito técnico, né? Jogador técnico que ajudou bastante no dia de hoje. Eduardo Rodrigues, GE. Globo. Rogério, hoje o São Paulo mostrou um poder de reação para virar a partida que até o momento não tinha demonstrado nessa temporada. Como você tem trabalhado a parte mental desse time? No ano passado você relatou que o elenco era um time mais calado. Esse ano a coisa parece ter mudado, um grupo mais vibrante e com melhor psicológico. Eu acho que a chegada do Rafinha é muito importante para isso. Um cara que, assim, excepcional o comportamento dele diário, mesmo quando joga ou quando hoje, por exemplo, não iniciou o jogo, mas você vê o brilho nos olhos de um cara de 36 anos que ainda tem prazer em jogar futebol, prazer em servir ao grupo. Eu acho que isso é um bom exemplo, muito positivo. Outros também, o Éder, que não desistiu em momento nenhum, mesmo quando teve em situação ruim, né? E eu acho que eles vêm, na verdade, e eles sentem orgulho, é um treinador que não tem medo de ser mandado embora. Um treinador que joga para frente o tempo todo, dentro de todos os problemas que tem. E eu acho que o poder de reação nós tivemos contra o Bragantino, nós tivemos contra o Santo André, quando a gente foi e levou o jogo, e no dia de hoje. Então, assim, não vamos ganhar todos os jogos, mas nós vamos competir todos os jogos. E isso já é um ponto importante, já é um ponto que eu acho que eles ficam felizes de ver um time que tenta jogar para frente. Todo mundo fala, não tem o primeiro volante, mas nós não temos, de fato. O primeiro volante que nós temos é o Luan, que infelizmente, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, eu trabalhei 10 minutos com o Luan. É verdade. Então, assim, é um time que tem prazer em ter o controle do jogo, a posse de bola, trabalha bem, número de finalizações, vem crescendo com relação a isso. Esse é o mais importante. Eu acho que eles veem no treinador um cara que é apaixonado por futebol, não pelo emprego. Ele é apaixonado pelo São Paulo por ter tido toda a vida no São Paulo.
Eu não defendo o meu emprego, eu defendo a maneira como eu gosto de jogar, como eu me sinto bem. Claro que nós vamos pegar times superiores ao nosso um dia e não vamos conseguir vencer. Claro que nós sofremos ainda na parte física e na parte de construção, mas nós não deixamos de lutar, não deixamos de trabalhar o tempo todo aqui. Monique Danello e Tibio Matos, Rogério, boa noite. Até aqui o Gabriel Sara foi titular em todos os jogos e esteve em campo em quase todos os Esse não sai nunca, né, cara? Além do gol hoje, o quanto esse jogador tem sido importante e um ponto de equilíbrio para a sua equipe? Sara é um cara que joga 120 metros minuto. E? Tá? É um cara que gira de acordo com o futebol europeu. Ele joga muito no padrão de força física, eu estou falando, vamos deixar bem claro, de força física, de entrega, de vontade. Ele e o Alisson são jogadores que não sou eu, é a necessidade que impõe, né? E eles vêm correspondendo com relação a isso, mas também vai ter que descansar um jogo dos próximos, aí nós vamos ter que, o Alisson, tirar um em cada jogo, porque ele já vem de bastante minutos, são jogadores que mais minutos jogaram, acredito eu. Mas ele é, as pessoas, eu entendo, às vezes a crítica, mas prestem atenção o que esse menino se entrega no jogo. A entrega não é tudo, eu sei, mas o talento, ele não se sobrepõe ao desejo de vencer, à parte de doação. Ele é um adjetivo que você coloca no cara que tem o espírito de luta. Então, se ele tem talento e tudo isso, a competitividade, ajuda bastante. Só o talento hoje, puro assim, sem você se entregar, sem você marcar, ajudar, aí não adianta. Eduardo Afonso, canais ESPN. Rogério, essas duas vitórias te dão tranquilidade necessária para continuar mexendo na equipe de acordo com a condição física dos atletas? Você poderia explicar a opção por deixar o Miranda fora dos últimos 2 jogos? Veja bem, eu tento fazer o melhor time que eu posso para cada jogo. É o que eu tento fazer. E tento analisar para que eu não tenha lesões, principalmente dos jogadores um pouco mais laço, um pouco mais velho, por exemplo, o Éder, né, os 34, 36, jogadores um pouco mais velhos, a gente vai tentando encaixar, e os mais jovens que têm mais força vão trabalhando, tentando suprir as necessidades. Nem sempre você consegue, por exemplo, são jogadores distintos. Igor Vinícius, força, profundidade. Rafinha, construção, quando chega, não precisa nem chegar no fundo, tem um cruzamento perfeito. Características diferentes. E você vai tentando mesclar e dar confiança para cada um, minutagem para cada um, para que todos, se jogarem uma vez por semana, vão chegar bem quando chegar no meio da temporada. Se você castigar um jogador, como a gente está tendo às vezes o Sara, por exemplo, pode ser que ele não esteja. Aí o Sara já é uma necessidade. Alisson, o Sara são necessidades. E o Miranda nesses 2 jogos foi uma opção para ter. Na verdade, eu encontrei no Diego um jogador com. O Miranda, para mim, no Brasil, 1 contra 1 é o melhor defensor ainda, mesmo aos 37 anos. No 1 contra 1 defensivo, ninguém ganha do Miranda. Mas como o meu time ele fica de 70% a 76%, 78% com posse de bola durante o jogo, eu preciso da construção. E o Diego desenvolve isso pela juventude, até pela energia que tem, né? E para o nosso time ser um time relativamente baixo, Diego e Arboleda têm um jogo aéreo bom. Então, no 1 contra 1 defensivo, Miranda é excepcional. E vai jogar amanhã, ou se não jogar o próximo, joga contra o Santos, e vai ser o capitão do time, como foi outras vezes. Não há problema nenhum. É um ótimo jogador. Dentro da característica dele, ele é imbatível. No 1 contra 1 defensivo, ele é imbatível. Felipe Ruiz, TV Globo, última pergunta da coletiva. Rogério, boa noite. Em 5 jogos, o argentino Caleri já marcou 3 gols. Qual a importância dele na parte técnica e anímica para a sua equipe, tendo em vista que ele foi o capitão contra o Santo André? E é um centroavante mais de área, facilita a forma de jogar do seu time? Eu digo que o Caleri é um fazedor de gols. O que ele tem de melhor é o último toque na área, a finalização, a briga, a luta pela bola. É um jogo aéreo relativamente bom. Então, a técnica, por exemplo, quem reúne é Éder, tem um jogador muito técnico, né? São 9, né, em tese, com diferentes características. Então, por exemplo, hoje, né, bola para a área ali, uma infelicidade do jogador da Ponte, é isso, é chegar, finalizar, puxar primeiro pau, afastar segundo. Isso é o Caleri, ele é um fazedor de gols, por isso tem jogado tanto. Ano passado já vinha muito tempo sem jogar, nós preservamos. Esse ano também ele jogou 90 minutos contra o Guarani na primeira rodada, e ele mesmo disse para mim que não esperava ter jogado os 90 minutos. Então nós vamos de acordo com, mas ganho técnico, muito Éder. Caleri é fazedor de gols, 9 na acepção da palavra. Seguimos então a entrevista coletiva do técnico Rogério Ceni. Aí sim, rapaziada, gostaram da entrevista? Deixa aí embaixo, eu achei bacana, né? Respondeu, não fugiu de pergunta aí, né? Deixa seu comentário embaixo, se inscreve no canal, botão aqui embaixo, ativa o sininho, amassa o like, valeu, tamo junto, é nóis e vamos São Paulo.